Meu nome é Fabiano Timbó, eu sou um apaixonado pela literatura e hoje eu vou falar sobre a morte de Ivan Ilitch, fazer o resumo desse maravilhoso livro de Tolstói. O livro já começa pelo fim. Ivan Ilitch já está morto. É como se ele tivesse colocado o último capítulo no começo. E durante a celebração eucarística do enterro, a esposa, os amigos começam a ter relações, diálogos que mostra a total hipocrisia em relação ao humor, como se nada valesse. Os amigos pensando na ascensão no trabalho e a esposa pensando sempre na pensão e na forma de processar o Estado para tirar mais dinheiro dessa situação. Do segundo capítulo em diante vai mostrando a vida do morto, a infância, a adolescência e a fase adulta. Ele entra na faculdade de Direito e termina o curso com muito louvor. Ele não é uma criança brilhante, mas uma criança absolutamente normal. Acaba se apaixonando por uma moça em alguns bailes e acaba casando. Um ano depois o casamento está em plena rotina e ele vai encontrar a felicidade da vida no trabalho. É de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Todos os problemas de casa são levados a segundo plano e é perceptível como ele vai vivendo de acordo com as convenções sociais e fazendo sempre do trabalho o seu ponto de alegria. Ora jogando com os amigos, ora trabalhando, mas definitivamente diálogo em casa, nada. Até trabalho ele leva para casa como uma extensão direta da sua felicidade. Na busca pela ascensão salarial, ele acaba conseguindo um emprego, muda-se de endereço para uma casa definitivamente maior. E aí ele começa a arrumar a casa para receber os amados parentes. Ele sofre um acidente nessa arrumação, mas ali, imediatamente naquele momento do acidente, ele não sente nada que comprometa a sua vida. Mas ao longo dos 3 meses subsequentes, ele vai padecendo, enfraquecendo, sentindo uma dor do lado esquerdo do corpo. E ele vai percebendo ao longo desses duros meses que as pessoas estão lhe omitindo informações, os médicos estão perdidos no diagnóstico e ele sozinho percebe, sem ninguém o falar, que ele vai se encaminhando para a morte, que não tem solução, toma todos os remédios, faz jus a todas as prescrições, ora faz, ora não faz, mas as pessoas vão tratando ele com hipocrisia, mesmo sabendo que ele vai morrer. Uma coisa que incomoda muito o Ivan é o fato de que as pessoas começam a tratá-lo como uma coisa normal, como se ele fosse ficar curado e que a culpa daquela situação é totalmente dele. A situação, situação mórbida. E ele começa então a incomodar a ponto da esposa antecipadamente já desejar que aquilo tenha um fim, que ele... Olha, se no casamento normal, que não ia bem, ela já queria que ele morresse para resolver, imagine na situação mórbida. E as pessoas vão vivendo a vida normal enquanto que ele vai sofrendo só. Ele não se toca no assunto. E aos poucos vai passando o livro, passando os 3 meses, e ele vai começando a fazer uma reflexão sobre a vida, sobre a morte, sobre o que é a morte e o que é esse morrer, o que vem depois da morte. Percebera que sua agonia devia-se tanto ao fato de estar sendo atirado naquele buraco negro, quanto por ser incapaz de entrar nele totalmente como deveria. Entregar-se como se entrega a um buraco negro chamado morte. Como é que se deve fazer essa passagem? O mais interessante nessa condição mórbida do Ivan Ilitch é que ele tem medo da morte, não entende e não aceita a morte. É terrível o sofrimento dele. Ele busca no passado várias vezes a culpa, a situação, a condição causal, não aceita, não é com ele, mas aos poucos ele vai sendo domado pela sensação, pelo desespero e busca a cura e a cura não convém. E ele tem medo da morte, e a morte vai se aproximando e as pessoas tratando com hipocrisia. E
Até os médicos tomam a atitude de agir como se a vida fosse normal, a condição fosse normal, e os familiares começam cada vez mais a incomodá-lo pela hipocrisia e pela situação de tratar como se a vida para ele ali fosse absolutamente normal. Ele já aceitando a condição, mas não aceitando a morte, ele percebendo que a morte ia chegar, passa a ter mais ódio dos familiares por ignorar tal condição. É como se ele incomodasse todo mundo por ele estar na condição mórbida. E várias são as reflexões que ele vai fazendo até o máximo, que é o final, que é a última página, que nos brinda com o pensamento de que será que a morte existe, não existe, e o que é essa morte? E no final ele finalmente abraça a morte e se entrega, e no momento que ele se entrega, ele parte. No livro não diz para onde, mas para onde quer que seja, ele parte para essa morte, ele encontra a morte no final, ele se entrega, ele vai. Me tocou muito foi o quanto que essa dor física causa a Ivan Illich uma dor mental, e o quanto que essa dor foi negligenciada pela falta de conhecimento sobre a fisiopatologia e sobre as consequências funestas que a dor pode dar ao ser humano. Terrível a dor que começa simples, aguda, e vai o acompanhando até o último dia, onde ele, mesmo morrendo, ele morre com dor. Recebe umas quantidades de ópio, de morfina, é sedado, mas quando ele ceda, que acorda, ele está novamente com a morte, novamente com a dor. É interessantíssimo quanto que, não só nessa época de Tolstói, mas que só agora, nesses tempos próximos, é que se veio entender pormenorizadamente a fisiopatologia da dor e encarada de frente e hoje tratada de forma mais intensa. A dor tira o ser humano da sociedade, do convívio das pessoas, tira o ser humano da sua intimidade dos pensamentos e o leva e o conduz sempre ao pensamento de morte. Eu nunca houvera lido um livro tão real à prática clínica. E como foi boa essa leitura, como foi intensa. Li numa única sentada, com ansiedade imensa para ver como seria o fim que foi no começo, que era o fim, e essa reflexão principalmente sobre a morte, mas também em minha vida sobre a dor, essa dor física que acaba, que mata, que destrói em vida o ser humano. Vale a pena ler, um livro triste, não recomendo para todo mundo, é um livro melancólico até, mas que dá para fazer muitas reflexões sobre a dor, sobre a vida e sobre a morte. É isso aí. A chama da esperança acesa pelo médico não durou muito. A mesma sala, os mesmos quadros, as mesmas cortinas, o papel de parede, os vidros, o remédio, estavam todos ali, e ali estava também o mesmo dolorido e sofrido corpo. E Ivan Illich pôs-se a gemer de dor. Deram-lhe uma injeção subcutânea que o deixou inconsciente. Já estava escuro quando voltou a si.